Olá! Você está sempre entrando em situações dramáticas? Você percebe que de vez em quando surge aí uma situação em que as pessoas estão brigando, você está no meio, ou você é a vítima, sempre, ou você é sempre aquela pessoa que está tentando apaziguar. Gente, não é nada disso, vamos parar com isso. Você está sempre nessas situações? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre triangulação. Como que é difícil identificar que você está numa triangulação, principalmente quando é com um narcisista, e o que você pode fazer para sair disso e não ficar caindo nessas armadilhas que no final das contas acabam deixando você com a sua autoestima lá embaixo, porque você, no final, você se sente manipulado, você sente assim, eu não queria ter feito isso, mas você acaba fazendo. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, terapeuta sistêmica, e esse canal aqui é sobre transtorno borderline e transtorno narcisista. E também eu falo bastante sobre codependência e ansiedade social, que são as consequências de quem convive muito tempo com alguém com transtorno borderline ou narcisista. Vamos lá, vamos conversar então sobre o que é triangulação e para que você saiba se você passa por isso na sua família e como que você pode ir saindo desses papéis que acabam fazendo com que você tenha uma imagem que não é a real, não é o que você quer passar para as pessoas. Bom, o que é triangulação? Triangulação é um tipo de relacionamento a três que você permite, que você acaba permitindo sem saber. Né? Ele, no caso do narcisista, o narcisista ele quer o quê? Ele quer estabelecer o caos para poder conseguir manipular você, conseguir mexer com seus sentimentos, as suas emoções, para que ele sempre tenha o controle de como você se sente e de como você se comporta. Que no final das contas o narcisista ele quer que você esteja sempre olhando para ele, dando razão a ele, concordando com ele, fazendo o que ele quer. Então, a triangulação, primeira coisa, é um relacionamento a três, que muitas vezes você não percebe que você está tendo um relacionamento a três, mas você está. Nessa situação aí de triangulação, o que o narcisista ganha? Ele ganha a validação, a sua validação, ele ganha o controle sobre você, ele ganha a atenção, que é o que ele adora, né? Está sempre recebendo atenção. A triangulação ela acontece muito entre as famílias, dentro das famílias, onde há uma tensão ali no casal. Então o casal ele já não tá bem. Quando chegam os filhos percebem essa tensão e vão se posicionando, cada um num lugar, para vivenciar essa triangulação. Ou seja, eles não vão ter muita escolha sobre como eles vão se relacionar com os pais. Eles vão sentir que é necessário ficar em alguma posição da triangulação. Que posições são essas que existem na triangulação? O perseguidor, a vítima e o salvador. O perseguidor, ele é sempre aquela pessoa que está querendo tirar algo de alguém, que está querendo prejudicar alguém, que está querendo destruir alguém. A vítima é aquela pessoa que está sendo ali abusada, que aparentemente não tem escolha, não tem voz, não consegue se posicionar, precisa de alguém para dizer para o perseguidor que não pode ser assim, que não pode fazer assim. E o salvador vai ser, geralmente o narcisista se coloca na posição do salvador, vai ser aquela pessoa que vai estar ali resolvendo a situação, que não vai deixar que o perseguidor tenha sucesso, que vai denunciar o perseguidor, que vai fazer com que a vítima perceba que está acontecendo um abuso ali. Porque no caso do narcisista, nem sempre está acontecendo um abuso de verdade, mas o narcisista ele faz parecer que as outras pessoas estão ali para perseguir a vítima, que é a pessoa que ele quer manipular. Eu já vou explicar melhor essa situação, tá? Você vai entender.
essa dinâmica oculta, ela vai acontecendo, principalmente quando você está se relacionando com o narcisista. Ele começa a perceber que você dá atenção, tem afeto, valida, presta atenção, tem consideração por outras pessoas, que pode ser um colega de trabalho, um parente seu, pode ser um professor, enfim, qualquer pessoa. Quando o narcisista que está se relacionando com você, ou a narcisista, vai e começa a perceber que você tem figuras que você admira, às vezes até na sua família, mãe, pai, irmão, o narcisista, ele sente o quê? Não visto, não validado, não está recebendo a atenção que ele queria. E aí ele começa esse processo da triangulação. O que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer comentários assim, e meio que inocentes, de dizer assim, você viu que o seu irmão deu uma festa e não te chamou? Você viu que a sua mãe comprou um presente melhor para sua irmã do que para você? Você não percebe nessas coisas, mas eu tô vendo que tem uma diferença aí. Você não tá sendo tão valorizada quanto você deveria. Ou, no trabalho, você tá fazendo muita hora extra e você não tá recebendo as horas extras que você tem feito. Você tá sendo explorada. E às vezes você tá ali fazendo hora extra porque, né, você acredita que aquilo ali vai ser bom para a empresa, vai ser bom às vezes até pro seu negócio, quando é o seu próprio negócio, né? Você tá trabalhando muito e o narcisista ele fica dizendo que você não tá vendo, mas você tá sendo abusado. Você está sendo explorado, você está sendo prejudicado. E aí você, como gosta muito dessa pessoa, você começa a prestar atenção, você começa a falar assim, será que é isso mesmo? Né? Mas, poxa, eu nunca percebi isso, eu nunca vi dessa maneira. E o narcisista, ele continua falando, dessa forma assim, tipo, eu tô querendo o seu bem. E aí, com o tempo, você começa a perceber que você começa a se sentir a vítima, começa a prestar muito mais atenção no que o narcisista está te falando e você começa a deixar que ele atue. Aí está feita a triangulação. Tem um perseguidor que está te perseguindo, você é a vítima e o narcisista é o que vai te salvar. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, melhor você não ir mais na casa da sua mãe. Melhor você não ficar dando tanta atenção aí pro seu irmão. A gente vai fazer um jantar aqui, não chama sua mãe, não chama seu irmão, né? Melhor você sair desse emprego. Deixa que eu pago as contas. Você vai estudar, vai fazer o que você quiser. Sai desse emprego. Ele começa então a criar uma situação de eu vou te salvar. Pode deixar que eu vou te salvar. Mas na verdade o que ele está querendo fazer é tomar conta da sua vida, dominar todos os seus passos para que você dê atenção, validação e esteja sob o controle dele. Isso é muito importante para ele ou para ela, né? Mulheres também fazem isso. Continuando ali no relacionamento a dois, você já entendeu o que é a triangulação quando acontece um relacionamento a dois em que não tem filhos ainda. Mas quando se tem filhos, quando os filhos começam a chegar no relacionamento, isso piora um pouco mais. Porque isso acaba sendo passado, esse papel de perseguidor ou de vítima para os filhos. Como que isso funciona? A criança ela chega na família e ela percebe que tem uma tensão ali. Ela percebe que há um desequilíbrio. Na nossa abordagem sistêmica, a gente sempre está falando em termos de equilíbrio, hierarquia, quem chegou primeiro, qual é a posição daquela pessoa no sistema. Então, quando o filho chega no sistema, ele ocupa um lugar. Ele é colocado em um determinado lugar. E ele tem que existir ali para contribuir para o equilíbrio, para a homeostase do sistema. Então vamos imaginar que tem um relacionamento que todo mundo ali tá bem, as pessoas se dão bem, se respeitam, tem empatia,
né? O relacionamento tá fluindo bem. Chega uma criança, traz algum desequilíbrio, lógico, sempre traz, mas depois de um tempo, aqueles pais, eles conseguem voltar para a homeostase, ou seja, as trocas emocionais, elas continuam sendo de empatia, de respeito, de afeto. Mas quando você tem um relacionamento que não tem equilíbrio antes da criança nascer, quando ela nasce, traz mais desequilíbrio e ela tem que trabalhar mais. Ela acaba tendo que fazer um papel bem diferente do que seria ser uma criança espontânea e existir do jeito que ela é. Ela tem que desempenhar um papel ali naquele sistema para ajudar a trazer um pouco mais de homeostase, de equilíbrio, num lugar que já estava em desequilíbrio, num sistema que já estava em desequilíbrio. Então, vou dar um exemplo então de um casal narcisista. A mulher é narcisista, o homem não é. O homem é o codependente, é aquele que tá ali para servir, que escuta tudo que ela fala, que aceita tudo que ela fala. Se ele não aceitar, há uma grande briga, quebram-se coisas, ela agride ele. Então, ele já se acostumou a se calar, a ficar esperando o melhor momento para falar as coisas e pisando em ovos, porque ela é que direciona tudo no relacionamento. Aí nasce uma criança. O que que acontece? A criança, ela é espontânea, ela chora, ela não dorme, ela quer mamar toda hora. Isso traz um grande desequilíbrio para a mãe, para a mulher narcisista, porque ela quer dar atenção, ela quer atenção para ela quer cuidar dela, ela quer que os outros deem atenção para ela. E todo mundo só quer saber da criança e ela tem que dar atenção para a criança, ela tem que atender todas as necessidades da criança. Imagina uma mãe narcisista, o desespero que é para uma mãe narcisista ter que ficar dando atenção 24 horas para uma criança. Ela não faz isso, ela não faz. Ela contrata alguém para cuidar da criança, ela dá um jeito de sair, de trabalhar, de viver a vida, de fazer as coisas, e outra pessoa vai cuidar dessa criança. Na relação com o pai, ela é a que manda, ela é a que diz tudo, ela é a que oprime a relação. Quando essa criança começa a crescer, ela já não se conectou com essa mãe. O que ela vê? Ela vê que tem alguém nessa relação que é triste, que é calado, que se submete. Então, normalmente, o que acaba acontecendo é que essa criança ela fica do lado do pai. Ela vai, quando ela sente que nessa triangulação aí, nessa relação que está acontecendo ali, tem um que é mais frágil. Vai se aliar a esse que é mais frágil. Pode acontecer também dessa mãe se conectar rapidamente com esse filho, no sentido de dar para ele tudo como se fosse uma extensão dela, como se fosse um brinquedinho que ela carrega para cima e para baixo. Então, é o filho dourado, é aquele que ela enfeita todo, muitas vezes é o menino, porque quando ela tem um filho homem, ela atualiza nesse menino essa necessidade de ser vista como uma mulher incrível. Então, ela faz isso com o filho homem, com mais facilidade do que com a filha mulher. Com a filha mulher, a tendência é competir mais, se ver jovem nessa criança, nessa adolescente, e daí pra frente sempre competir com essa filha. Mas com o filho homem, ela tem mais facilidade de transformar ele num filho exemplar, naquele filho super especial. Nesse momento, esse menino, o que ele vai fazer? Ele vai olhar pro pai e vai falar assim: mas a minha mãe, ela fala que eu sou muito especial e que o meu pai é cheio de defeitos. O tempo todo tem uma tensão ali e que a criança percebe logo que tem um afastamento, que tem um desprezo. E ele, o que ele faz? Ele se alia a essa mãe porque acha que ela precisa ter alguém especial do lado dela. E aí, na triangulação, como funcionam esses dois exemplos que eu dei? Quando o narcisista vê que um filho se alia ao outro lado do triângulo, né, no caso aquele marido que não é bom o suficiente, esse filho vira o bode expiatório, ele vira um fracasso total, ele é aquele alvo de críticas o tempo todo. Na triangulação, o filho fica no lugar do salvador do pai,
a mãe se torna a perseguidora. Ela persegue quem? Ela persegue o pai, persegue a ele. E ele, o pai, sempre vai ser a vítima, vai ser aquele mais frágil, porque o pai já sabe que se ele fizer alguma coisa pode ser ruim tanto para ele quanto para os filhos, então ele se cala. O filho, não, o filho vira o desafiador, aquele que fala muito, aquele que denuncia as coisas ruins que a mãe narcisista faz, que se bota na frente do pai e que muitas vezes fala para o pai reagir, mas o pai não quer reagir porque ele tem os motivos dele. Enfim, virou esse triângulo aí que eu falei para vocês. Tem um perseguidor, tem uma vítima e tem um salvador. E aí, no outro exemplo que eu dei do filho dourado, quem é o perseguidor? Passa a ser o pai, que é aquele que não atende, que não faz o que a mãe quer, que não é bom o suficiente. O filho fica sendo o salvador da mãe, que é a vítima, que é aquela pessoa que, nossa, ela faz tudo pela família, ela se dedica para a família, tá sempre com todo mundo bem, todo mundo bonito, a casa bonita, tudo organizado, e aquele pai não é bom o suficiente para aquela mãe. Ele não faz, ele não atende o que a mãe quer. Outra vez, tem uma vítima, tem um perseguidor e tem um salvador. Geralmente a criança fica no lugar de salvador, por quê? Porque ela percebe que tem um que está precisando de ajuda. Então ela fica ali do lado, tentando ajudar, tentando suprir uma falta que aquele adulto demonstra claramente que ele tem. Essa triangulação, por que é tão difícil perceber essa triangulação? Porque a criança não consegue ter essa visão, né, de que ela tá ali para servir, para trazer homeostase, para trazer equilíbrio para a família, e ela também não consegue dizer não para aquele pai ou mãe que se apresenta como vítima diante dela. Então isso para a criança é muito difícil fazer essa diferenciação, entender que ali está tendo uma dinâmica nociva. Como sair, né? Agora vamos pensar quais estratégias que você pode ter para você sair dessa triangulação. Primeiro, olha de verdade para as pessoas. Eu tô falando agora no caso dos adultos, daqui a pouco eu vou falar sobre as crianças. Olha de verdade para as pessoas que estão à sua volta. Se você tem alguém te falando que você está sendo vítima, que você está sendo abusada, que você está sendo prejudicada em alguma situação, olha de verdade para as pessoas que estão à sua volta. A sua avaliação é importante. Você precisa separar o que é a fala do outro do que é o que você vê, daquilo que você vê. Sempre que você perceber que tem um padrão, assim, sempre todo mundo é o perseguidor. Todo mundo sempre tá tentando te prejudicar. Ou tem narcisistas que fazem o trabalho contrário, que são os narcisistas que são mais, o que a gente fala que é oculto, né? Porque ele é mais depressivo, ele fala muito dele, mas ele sempre tá falando na posição de vítima. Ai, eu sempre sou perseguido no trabalho, eu não consigo sair disso, as pessoas me odeiam, as pessoas não me aceitam. Isso também é um comportamento de um transtorno narcisista. Aí, se você percebe que sempre essa pessoa está sempre na posição de vítima, tem algo errado. Por quê? Nós somos fluidos, nós nos relacionamos com pessoas diferentes, então tem momentos em que a gente fica mais na posição de salvador, porque a gente vê uma fragilidade numa pessoa e a gente quer ajudar. Tem momentos em que a gente tem que ficar mais na posição de perseguidor, porque a gente acredita que o outro, que tem que ser feito justiça, que o outro tá errado, que eu preciso dizer que o outro tá errado. Então, enfim. E tem momentos em que a gente quer que todo mundo fique bem, que a gente quer apaziguar, que a gente quer salvar aquela situação. Isso porque são pessoas diferentes, são situações diferentes. Aí, se você tá com uma pessoa ali, num relacionamento que tá sempre dizendo que todo mundo é vítima, ou que todo mundo é perseguidor, enfim, tem um padrão ali que sempre está se repetindo em todas as situações, tem algo errado. Isso já é um sinal para você parar e olhar de verdade. Não se deixe contaminar pela opinião dos outros. Nunca. Sempre
olhe, avalie e critique. E tem um julgamento, tem uma avaliação crítica da sua visão, do que você vê, do que você acredita. Agora vamos falar das crianças. Se você tá casado com um narcisista, tá casada com um narcisista, ou casado ou com uma narcisista, né? Tem uma relação ali de pai, mãe, e um dos dois é narcisista, e você tá sofrendo porque você vê que tem um filho que é muito perseguido e tem um outro que é muito mais valorizado, que é o queridinho da mamãe, ou às vezes é a filhinha do papai. Não deixe que os irmãos sofram com isso e participem disso. Estimule a cooperação entre eles, estimule a amizade entre eles, estimule esse companheirismo, essa fraternidade, essa empatia entre eles. Eles têm que ser vistos e valorizados pelas suas diferenças e pelas suas potencialidades e pelas suas fragilidades. Tudo é importante. Então, uma coisa que os irmãos sofrem muito depois, quando ficam adultos, não conseguem se relacionar. Por quê? Porque eles cresceram dentro da triangulação. Então, eles não conseguem ser amigos, eles ficam sempre se vendo através dos olhos do pai ou da mãe narcisista, do que foi colocado para eles. Então, se você está na outra ponta, tá vendo que o narcisista ou a narcisista está fazendo isso com os filhos, faça o contrário. Sempre estimule que eles estejam juntos, fazendo coisas juntos, elogie os dois ao mesmo tempo, crie situações para vocês fazerem coisas e cada um participa do seu jeito, cada um ajuda, contribui do seu jeito, para que eles cresçam. Eles vão crescer dentro da triangulação, vai ser muito difícil, não, porque o pai narcisista ou a mãe narcisista não vai mudar, mas eles têm uma grande chance de, quando ficarem adultos, de conseguirem ver o que acontecia ali na família e de saber que eles podem ser amigos, sim, e que eles não são aquilo que o pai ou a mãe narcisista falava. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, né? Curte, compartilha, deixa seu comentário, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês e eu respondo sempre. E se você não está inscrito ainda no canal e gosta desse assunto, quer saber mais sobre esse assunto, narcisismo, transtorno borderline, se inscreve, porque quase toda semana eu coloco vídeo novo aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.